E aí, gente, vamos lá para a análise do filme Donzela. Esse filme, ele não é um filme baseado em fatos reais, como a gente geralmente costuma analisar, então não é um filme que você vai dizer assim, esse filme é muito mentiroso. Na verdade, ele é um filme que ele vai trazer muito para a gente sobre o nosso emocional, né? Simbolicamente, quais são os símbolos, o que é consciência, o que é emocional, quais são as fases, né? As etapas que a gente passa de uma forma interna, de uma forma conflituosa muitas vezes, de uma forma inconsciente. A gente não sabe com o que é que a gente está lidando, então por isso que o filme ele tem toda essa conotação assim bem ilusória, né? Da princesa, do castelo. Mas será que é real? Não é real, não é baseado em fatos reais, mas é um filme que te traz uma clareza muito grande dos seus conflitos internos como mulher, tá bom? Ele fala muito da alma feminina, ele fala muito dos caminhos que a gente percorre internamente, que as pessoas não falam sobre isso, não nos ensinaram sobre isso. Então, muitas vezes a gente está ali percorrendo esse caminho, mas a gente não sabe para onde é que vai. Então, muitas vezes a gente volta, muitas vezes a gente fica preso em alguma dessas camadas, em alguma dessas etapas. E muitas vezes eu também não sei mais abrir mão, né, dessa minha postura de donzela, de vítima, e passo ali muito tempo. E também muitas vezes não sei abrir mão da minha postura de guerreira, de salvadora, e fico presa nessa postura. Porque a gente vê ali a protagonista, que ela passa pela o personagem da donzela, que é aquela menininha que foi enganada, né, que foi sacrificada e que teve seus sonhos desperdiçados, quebrados pelas pessoas que ela amava. E ela sai daquele personagem e desenvolve ali o personagem da guerreira, da salvadora, da heroína, que é aquela mulher que compra a briga, que vai com muita força para cima, né? E o grande finale é porque ela consegue sair desses dois personagens e se transforma realmente numa mulher que vai para a vida não carregando o peso do que aconteceu, mas ela vai para a vida de uma forma leve, né? Usando todo o aprendizado para a vida dela. Então ela usa tudo aquilo que ela aprendeu não como forma de se penalizar, não como forma de cair nas armadilhas ali do reconhecimento ou de ser amada pelas pessoas, mas de cara, eu aceito tudo que aconteceu comigo e a partir daqui, né, eu estou livre para fazer o que realmente eu consigo fazer. Sou uma mulher curada para fazer o que realmente eu preciso, o que eu sei fazer, tá bom? Sem tornar as relações complicadas, tá? Então vamos lá. Ele é um filme bem arquetípico, não vai falar de fatos reais, ele vai falar de como a estrutura emocional feminina, a cura da alma feminina, ela acontece. As pessoas não falam muito sobre isso, a gente não tem, né, estudado isso dentro da escola, mas a gente precisa entender sobre isso, porque todas nós passamos por isso e em algum ponto, muitas vezes a gente fica travada, se perde, passa muito tempo ali em determinadas cavernas e a gente fica preso e não sabe como é que eu saio daqui, tá? Então esse filme, assiste a primeira análise, depois vai assistir o filme, faz suas anotações, se percebe para que você possa entender um pouquinho mais aí, descomplicar a sua vida, tá bom? Eu dividi essa análise em três atos. O primeiro ato é exatamente o início, né, o cenário. Qual o cenário? Um cenário de frieza, né? Ela era filha de um rei, ela era uma princesa e tinha perdido a mãe, mas ela puxou para ela aquela responsabilidade de salvar aquele povo. Então, ela tinha que lidar com a frieza emocional de tudo aquilo ali. Então, até que surge o casamento com uma possibilidade, né? Uma esperança de salvação, como muitas vezes as mulheres entram dentro do casamento, como a possibilidade de uma vida nova, a possibilidade da realização de muitas coisas, enfim. Só que o que é que a gente começa a perceber ali? Que existia realmente uma troca, né?
ali ela ia ser dada em sacrifício, só que ela não sabia, o rei não sabia, o rei ficou sabendo, enfim, logo ali, por isso que a família puxou realmente quis fazer esse acordo com um reinado bem pobre, né, que realmente não tinha a possibilidade de dizer não. Então, bem desconecto da mãe, né? A madrasta ali faz o papel de mãe, mas o que a gente percebe é que ela realmente puxou para ela a responsabilidade de salvar aquele povo, né? Quando ela se coloca no casamento, como aquela coisa, eu vou salvar, eles precisam de mim, né? Eles precisam que eu faça esse sacrifício de me casar, porque assim o meu pai vai conseguir levar esse recurso para eles. Então, muitas vezes é exatamente isso, a figura da donzela, né? Aquela pessoa muito obediente, aquela pessoa que vai lá né, e se apaixona, e ela conhece ele, ela tenta, né, fazer ali aquele jogo de sedução, tenta, né, ali seduzir ele, e ele meio que, no posicionamento dele a gente já vê que, cara, vai ter treta aí, tem treta, né? Que a gente vê que ele não se permitia viver, assumir ela, né? Ele não se permite fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma promessa de que se fizer isso aqui, aí ele vai conseguir aquilo que ele quer, que é o sonho dele, né? Ele só vai realizar o sonho dele se ele fizer isso. Então, quando ela casa, né? O segundo ato que é quando ela tá ali entregue nos braços, né, daquele marido, ela é jogada num abismo. Aquele abismo o que é, gente? Aquele abismo, simbolicamente, ele é a nossa consciência. Ele é aquele abismo interno, aquele conflito existencial que todas nós passamos, muitas vezes durante o casamento, muitas vezes ali quando os filhos nascem. A gente chega num ponto da maturidade feminina que a gente entra em um conflito existencial, porque ela é jogada, mas ela não quebra nenhuma costela ali, né? Mas, Angela, o filme é mentiroso, é porque o filme ele não é baseado em fatos reais, ele é para que a gente possa entender toda essa estrutura. Então, assim, ela é jogada ali naquele abismo interno que todas nós muitas vezes nos encontramos. E qual é o grande problema? A gente começa a negar, né? O grande problema é que muitas vezes quando a gente está nesse abismo interno, a gente começa a negar que a gente está ali. Muitas vezes porque a gente não quer ficar, porque a gente tem medo, porque a gente não sabe como sair. Do outro lado tem pessoas que a gente conhece, então esse conflito interno, esse buraco existencial que muitas vezes nós experimentamos aqui dentro da gente, é exatamente sobre primeiro a gente nega, primeiro a gente quer subir, né? E aí vai querendo correr ali, tentando fugir de alguma forma, fugir se escondendo. Então ali tudo era essa parte de negação que é uma das primeiras fases. É a primeira fase que a gente passa, né? A gente quer muitas vezes negar a raiva que a gente sente. A pessoa tá ali fazendo raiva, a gente, às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes o marido, às vezes o filho. Então, assim, tá ali fazendo raiva, você está sentindo aquilo, você tá numa situação complicada, mas você fica, não, mas não é bem isso. Então, essa é a donzela. Muitas vezes a gente fica negando isso, né? Não, mas não é comigo, não, mas não é assim, não. Então, a gente fica muitas vezes ali nessa fase dessa negação. Quando ela entra nesse existencial, que ela começa a aceitar, né, a se sensibilizar com o que aconteceu, começa a cair a ficha, ela começa a perceber outras que vieram antes. Então, ela percebe que não é só sobre ela percebe que outras mulheres também estiveram ali. E muitas vezes a gente também passa por esse sentido, por essa percepção da gente perceber, cara, isso que está acontecendo comigo, não aconteceu só comigo, não. Aconteceu com outras mulheres do meu sistema familiar. E sempre está ligado ao sistema familiar. Então, assim, às vezes é o divórcio, às vezes são traições, às vezes são falências, às vezes
dificuldades em ter filhos, na maternidade, dificuldades com o dinheiro, de certos comportamentos. Então, você começa a perceber que existiram outras que também passaram pelo processo, né? E que não conseguiram sair, estiveram presas ali. E muitas vezes dentro do nosso emocional a gente sente, né, que cara, eu preciso quebrar esse ciclo. E aí começa a nascer a guerreira. Ela começa a pegar uma dor do sistema e dizer, traz pra mim que eu mato essa aí no peito. Então ali vai saindo, né, daquela fase de negação, a gente vai entrando ali numa fase de querer ser guerreira mesmo, de querer pegar os cacos de vidro e fazer de arma, enfim. E o que a gente vai percebendo é que ela vai usando a roupa dela, a indumentária dela, para que ela mesma vá se curando, né? Então ela rasga aqui a blusa e coloca lá os bichinhos para servir de luz, né? Ela usa algumas coisas que ela recebeu lá no casamento para ela poder ir usando como farol, alguma coisa, mas não é suficiente. Então ela precisa realmente tirar de dentro dela aquilo que realmente vai fazer ela ir. Então, durante esse processo da maturação feminina, do nosso amadurecimento feminino, a gente sim vai ter muitas vezes que se ferir, a gente sim vai ter muitas vezes que rasgar pedaços da gente para a gente poder ir se curando e usando de alguma forma, porque aquele processo ali está justamente a gestação de quem você vai se tornar ali quando você sair. Qual é o grande problema? Muitas vezes são tantas guerras que a gente precisa travar dentro da gente que a gente acaba se identificando com o personagem ali da Salvadora. Então, lá no perfil do Instagram, o que mais eu tenho lá, pelo menos o que vocês mais interagem comigo, são as mulheres salvadoras. Então, essa mulher que tá sempre numa luta e percebe assim que ela foge para um lado, se esconde, quando ela acha que as coisas melhorou, aparece de novo aquele dragão. E quem é o dragão, né? O dragão é exatamente essa dor ancestral que a gente muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente nem sabe que existe. A gente só escuta falar, mas a gente não tem acesso a ela. A gente não sabe identificar. E aquele dragão, aquela dragoa, né, como a rainha fala, ela traz o que? Ela traz a dor da maternidade. A dor de ser traída, a dor de ter perdido aqueles filhotes, né? Então ela meio que se revolta e ela, né, faz uma jura, faz o que muitas vezes a gente faz, os votos secretos, né? De que as mulheres que vierem ali, elas vão sofrer também. Então assim, a dragoa, ela não queria matar, ela queria fazer sofrer. Ela queria que a outra sofresse, porque era só colocar ali o fogo, matava. Mas ela, sabe, ela ficava alimentando aquilo ali. E o que é que as ancestrais falavam para ela? É mentira. É mentira, né? Ou seja, é mentira o quê? É mentira tudo que foi contado para ela. Tudo que muitas vezes nos foi contado ali na nossa infância, né? Que fez um sentido pra gente lá. Mas quando a gente começa nessa fase aqui de amadurecimento emocional, é como se você tivesse que mudar essas informações que lá na infância elas foram importantes, na adolescência da gente ela foi importante, mas nessa vida adulta que a gente tá migrando, que a gente tá transicionando, a gente vai precisar olhar o que é que faz sentido a gente levar para essa nova vida, tá? Então, essa dragoa, ela trazia a raiva ancestral. E, Ana Jara, o que é essa raiva ancestral? Muitas vezes são os divórcios, que a gente vê acontecendo em toda geração, que é o que fizeram aquelas mulheres sofrer. Muitas vezes, dentro do sistema familiar, pode ser as traições, que fizeram com que todas aquelas mulheres que vieram antes dela também sofressem com aquilo. Às vezes é a maternidade, uma maternidade difícil, às vezes é o uso de drogas, às vezes é problema com falências, às vezes é problema com relacionamento, às vezes é problema com falência de empresa, com homens que abandonam, mulheres que não conseguem ter filhos. Então assim, em cada sistema feminino,
cada sistema familiar feminino existe uma dor ancestral. E dores que aquelas mulheres que vieram antes de você, que é que a gente chama de linhagem, de clã feminino da sua família, que você faz parte, elas sofreram. E pode ser que hoje você esteja ali vivendo, só que você só consegue perceber isso quando você está ali já na heroína, porque a donzela ela não consegue perceber isso. Então percebe que ela passa por um processo de maturação, ela vai amadurecendo emocionalmente para começar a ir deixando a nossa psique mais estratégica, mais em alerta, né? Ontem eu tive atendendo uma pessoa e ela dizia assim: Najara, todas as mulheres, existe uma briga entre as mães e as filhas dentro da minha linhagem feminina. Então, as mulheres sempre arranjaram homens fracos, homens que abandonavam as mulheres com o uso de álcool, uso de droga, com traições, abandonam as mulheres e deixam as mulheres com os filhos, e sempre 3 filhos, né? Então se repetiu com a avó dela, e todas as filhas gostam muito mais do pai do que da mãe. Então existiu o que ali? Existe um conflito entre as mulheres, né? E ontem a gente percebendo que isso vinha da bisavó, vinha da avó. A avó também tinha tido esse marido que abandonou, que deixou os filhos, e as filhas eram mais apegadas ao pai do que à mãe, mesmo que o pai tivesse abandonado. Então isso se repetiu com a mãe dela. A mãe dela também gostou de um rapaz, né, que também usava drogas e acabou abandonando a família com 3. E as meninas também eram mais apaixonadas, mais apegadas com o pai do que com a mãe, embora a mãe tenha ficado. E ela estava passando pelo mesmo problema, né? Ela estava com muita dificuldade na relação com a mãe e era muito mais apegada ao pai, mesmo que o pai tivesse abandonado ali. E ela estava repetindo a mesma coisa com o marido, né? Só que ela não era filhas, era filhos, né? E ela dizia assim: Najara, eu sinto que eu quero quebrar esse ciclo. E ela não se perdoava porque ela também tinha se divorciado. Então ela achava que a responsabilidade dela era não se divorciar. Só que muitas vezes a quebra do ciclo não é sobre o evitar o divórcio no caso dela, né? Mas sim a relação com a mãe. Olhar para aquilo que ficou, para a dor. Percebe que a dor é sempre o conflito entre as mães e as filhas, e não com o divórcio. O divórcio era apenas uma consequência de tudo aquilo que estava acontecendo. Então a gente olhava para isso. Então a dor ancestral dessa linhagem feminina é exatamente isso. Muitas vezes ela vem em forma de divórcio, muitas vezes ela vem em forma da relação com a mãe, às vezes ela vem em forma de um problema com o filho. Você precisa olhar para as mulheres que vieram antes de você. Se você está se encontrando nesse buraco existencial, você precisa olhar para dentro de você, encontrar quais foram essas mulheres que também repetiram esse padrão, identificar o padrão e começar a ter acesso a essa dor ancestral, que foi o que ela fez quando ela começou a enfrentar a dragoa, porque até então ela só fugia, ela só não queria encarar aquilo ali. Ela tinha medo, ela nem olhava, ela só tinha medo, ela só queria fugir. Quando ela começa a encarar, quando ela começa a sair, né, que ela consegue se desvencilhar de todo aquele problema ali, ela começa a olhar e as ancestrais, elas deixavam marcas, né? Ó, por aqui, por ali, o que deu certo, o que não deu, vai por aqui pode se esconder, aqui não tem saída. Então, assim, dentro do nosso sistema familiar, a gente também vai encontrar essas coisas, tá? A gente também vai encontrar essas informações. Só que a gente não sabe acessar isso porque as pessoas não falam sobre isso pra gente, né? E dentro das constelações, a gente conversa muito sobre isso. E lá no Descomplicando as Relações, a gente é a base do que a gente conversa no Descomplicando as Relações, sobre essa coitadinha, essa donzela, essa boazinha, essa guerreira, essa salvadora, né? E depois tem a vingadora. Então, vamos lá, ela consegue sair, só que
depois ela tem um embate final ali com aquela dor, né? Que é quando ela tem a possibilidade de acabar matando a dragoa. Aquilo ali já não era um ciclo de morte, de matar. Então, o que é que ela fazia? Ela quebrou, o padrão não seria rompido se o dragão deixasse de acontecer, o dragão deixasse de existir. Mas que tudo aquilo que falaram para dragão fosse mentira. Foi mentira. As mulheres que apareceram aqui não era da linhagem da rainha. Eram todas mulheres que foi feito pacto, como se elas fossem aderentes, né? São as aderentes da família, tem sangue real porque fizeram o pacto. Mas que não eram. Então, assim, é revelado para essa do ancestral, né? Que estava tendo um grande mal entendido ali. Aquilo que tinha acontecido lá no passado, que tinham matado os filhotes dela, ok, tinha acontecido sim, mas que as pessoas que vieram depois não tinha nada a ver com aquilo. Então é quando essa dor ancestral, né, pede, então acabe comigo, né? E ela não, né? Então ela faz ela experimentar o fogo dela, né? Ela manda ela soltar o fogo, ela vai lá e pede para dor ancestral, né? Jogar o fogo mesmo queima ela e ela pede para morrer. Ela diz, não, a gente não vai morrer. A gente vai fazer o negócio acontecer aqui. Até quando ela retorna para aquele... Então, a dor ancestral, ela não deixa de existir. Mas ela já não te faz mal. Ela já faz parte de você. Então, isso aí já fala sobre essa liberdade de você ser quem você é, que é o nosso terceiro ato, né? É quando a gente, essa terceira camada, onde você começa a se libertar de uma repetição de padrão que não tem nada a ver com você. Entende? Muitas vezes você não pediu, você nem concorda com os padrões que acontecem na sua linhagem. Mas muitas vezes é necessário sim você ter acesso a essa dor, você entender, você se conectar com essa dor para que realmente possa ser curado e as próximas gerações não sofram com isso, que foi exatamente o que aconteceu quando jogaram a irmã dela lá. Então ela já sabia fazer o processo, então ela foi lá, salvou a irmã, né? A irmã não precisou mais passar por aquilo e a outra também que ia casar. Então assim, você começa a libertar. E no final, o que é que acontece? Essa donzela que passou pela fase da heroína e agora o que é que ela quer? Ela só quer ser uma mulher livre. Então ela nem está mais com a heroína, nem está mais na donzela. Ela é uma mulher livre que vai voltar para a sua terra, né? Para a sua realidade, onde você veio, para o seu mundo, para a sua família, né? Com toda a riqueza de tudo que ela conquistou dentro de todo esse processo. E junto com ela, essa dor ancestral que não vem no sentido de contra, mas a favor dela para construir uma vida muito melhor. E aí, gostaram dessa análise? Me conta nos comentários se essa análise fez sentido para você, se você se identifica nesse processo, tá? De maturidade feminina, ou seja, ela começa a florir, né? Ela vai para a vida para florir. Mas muitas vezes, gente, dentro do nosso processo de cura feminina, né, de descomplicar certo tipo de relações, a gente vai, muitas vezes, para descomplicar algumas relações, algumas, tá? Não são todas. A gente vai ter sim que ter acesso a essa dor, a gente vai ter que se estudar, se entender, para que a gente possa realmente fazer com que as outras gerações não sofram com isso. Então, perceba o seguinte, quais são os seus padrões? O que é que faz você sofrer? Será que você ainda está ali na faceta da donzela, que está só fingindo que as coisas não estão acontecendo, mas você está sofrendo muito? Você está só fugindo e não querendo olhar? Será que você está ali na guerreira, já lutando com o dragão, mas não sabe como você faz para ser? Então você só tá ali na reatividade, né? Tá só reagindo. O dragão solta o fogo em você e você vai lá e dá uma facada no dragão. Vai lá. Você ainda está lutando com o dragão? Ou você é essa pessoa que já se percebe que você já subiu mais um degrauzinho ali no nível de consciência
está experimentando de uma nova fase, uma fase onde você está se permitindo ir para a vida, fazer o que você acredita que você precisa fazer, agora não mais com um dragão aqui te azucrinando, mas você percebendo que você está indo para a vida de uma forma leve, muito rica e muito feliz. Me fala.